Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos conversar sobre a NR5, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Eu apresentei aqui um mapa mental, eu fiz um mapa mental, ele já tem um certo tempinho, mas eu acho que assim, para o objetivo nosso aqui, ele vai funcionar hiper bem, tá? Então, eu acho que uma parte de vocês já deve ter ideia ou noção do que é a CIPA, penso eu, né, essa Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e aqui a gente vai fazer um overview sobre isso, ok? Muito bem. A CIPA tem por objetivo, segundo a NR5 da Secretaria do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A CIPA ela não é um cargo, nenhuma função, é uma comissão. É uma comissão formada por funcionários. Assim, existe um número muito grande de empresas que precisam, a grande maioria precisa manter e constituir a CIPA, ou o contrário, constituir e manter a CIPA, né? O objetivo é esse, é ajudar no sentido da prevenção de acidentes. Sua constituição, né? A CIPA, ela, uma vez formada, ela tem que manter o seu quadro pelo período de gestão, que vai ficar um pouco mais claro na sequência. Então tá aí, a CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzidos, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da empresa, exceto no caso de encerramento das atividades, né? A abrangência da CIPA é praticamente em todas as empresas. E a integração da CIPA com os centros comerciais e industriais. É previsto na legislação a integração das CIPAs. Então imagina um centro empresarial com várias empresas juntos, né? Eu nunca lembro o nome, mas ali na Anhanguera, indo para Sumaré, do lado direito, ali perto do Matão, tem lá uma, acho que Tecnopark que chama. São várias empresas juntos. Ali, em tese, as CIPAs ali têm que ser integradas, pelo menos naquilo que convém, né? Penso eu, lógico, né? Porque cada empresa tem a sua CIPA. Formação da CIPA. Ela é formada por representantes, na realidade ela é formada por representantes do empregador e por representantes do empregado, tá? Então, vamos falar um pouquinho da representantes do empregador. Aliás, falar os dois, né? Do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento no quadro 1 da NR5. Lá na NR5 tem um quadro que define a quantidade de membros, tá? Uma tabela, né? Bom, e tem os seguintes pontos. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto. O que é isso? Na realidade, o que acontece é o seguinte. Então, tem cipeiro, que ele é escolhido pelos empregados, e tem cipeiro, que é escolhido pela empresa. Ok? Entre esses cipeiros, existem os cipeiros que são titulares, que vão frequentar normalmente as reuniões, e os cipeiros que são suplentes. Eles só vão frequentar as reuniões quando houver uma necessidade da presença deles. Normalmente, quando a vaga do suplente titular sair. O suplente titular saiu da empresa. Aí o suplente, o membro titular saiu da empresa. Aí o suplente assume a vaga. Ok? Muito bem. Então, os membros titulares dos representantes dos empregados que foram eleitos, escrutínio secreto, eleito em voto secreto, eles possuem estabilidade de emprego desde a candidatura até um ano após o término do mandato. Eles possuem mandato de um ano e eles podem fazer uma reeleição seguida, né? Então, tipo, eu saí candidato o ano passado, ganhei, acabou a gestão esse ano, eu posso entrar de novo como candidato. Se eu ganhar, eu posso ficar mais um ano. Depois do terceiro ano, a terceira gestão seguida não pode, tem que se ausentar, depois pode voltar ao normal, pode continuar participando, né? O empregador designa os representantes titulares e suplentes. Então, no caso dos representantes do empregador, é ele que determina, não tem eleição, não tem nada. É ele que determina. Ele escolhe quem são os titulares, quem são os suplentes.
Veja, a estabilidade pela lei só é para os representantes do empregador, tá? Do patrão. Não existe estabilidade, perdão, do representante dos empregados, tá? Dos que foram eleitos. Não existe estabilidade para os representantes do patrão. Isso não existe, não é previsto, ok? No entanto, para todos os casos, tem que ser garantido condições que não descaracterizem suas atividades normais da empresa, sendo vedada a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência. No caso do representante do empregador, é mais simples, ele pode trocar, é coisa simples. Mas dos empregados não é permitido. Essa CIPA ela é empossada no primeiro dia útil após o término do mandato anterior, a CIPA anterior, e quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, a empresa deve designar o responsável pelo cumprimento das NR5. O que ele quer dizer? Se a empresa for muito pequena e não for obrigada a manter a CIPA, tudo bem, ela vai escolher uma pessoa, um funcionário, e ele vai ter as atribuições da CIPA, tá? Das obrigatoriedades da CIPA, dos itens que são obrigatórios que a CIPA faz, que nós vamos ver também daqui a pouco. O membro titular eleito, né, perderá mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais do que 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Ordem decrescente. Assim, aí o suplente, o mais bem votado, será chamado, tá? No prazo de 2 dias para o novo presidente, e isso é imediatamente, mas no caso de 2 dias para novo presidente e vice-presidente, tá? Olha só, caso não exista suplente para ocupar o cargo vago, o empregador deve realizar a eleição extraordinária, cumprindo todas as exigências legais do processo seletivo normal, né? Só que com os prazos, aqui, ó, exceto quanto aos prazos que devem ser reduzidos pela metade. O treinamento máximo 30 dias após a posse. Isso vai ficar mais claro mais na frente, mas ele quer dizer o seguinte: olha, se não tiver suplente, tem que fazer um novo processo seletivo, tá? Os suplentes eram poucos, ou os suplentes todos já foram chamados, enfim. O presidente da CIPA, ele é escolhido pelo empregador. O empregador escolhe os cipeiros e, na realidade, o empregador ele escolhe o presidente da CIPA, gente. Normal, não é isso que está escrito na norma, mas é assim que funciona. O empregador escolhe o presidente da CIPA e o presidente da CIPA escolhe os outros membros, tá? Normalmente é assim. Mas, legalmente falando, o empregador escolhe o presidente e os outros membros. O presidente é um membro da CIPA, tudo bem? O presidente ele é membro da CIPA. Vamos supor, a empresa tem que ter 4 cipeiros, né? Representante do empregador, né? E 4 cipeiros representantes do empregado. É sempre números iguais. Então, assim, entre os 4 cipeiros representantes do empregador, um é o presidente. Tá? As responsabilidades do presidente: convocar os membros para as reuniões da CIPA, reuniões ordinárias, extraordinárias, enfim. Coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregador e ao SESMIT. O SESMIT é a área de segurança do trabalho. Quando houver, né, as decisões da comissão, as necessidades da comissão, principalmente. Manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA. Coordenar e supervisionar as atividades de secretaria. Secretaria a CIPA, ela tem que, na estrutura dela, ela tem que ter os membros titulares e suplentes do representante do empregador, os titulares e suplentes representantes dos empregados e ou a secretária, ok? Tem que ter isso. Então, quando eu falo atividade da secretaria, é a atividade da secretária ou do secretário. É isso que é a responsabilidade do presidente, fazer isso aí funcionar. Delegar. Gente, diga de passagem que o secretário ou secretária é que nem a tia do café. Se não tiver um secretário bom, uma secretária boa, profissionalmente falando, fica difícil, porque normalmente essa função que faz a CIPA rodar, tá? Parte burocrática, as reuniões, tal, realmente é fundamental. A secretária pode ser um membro da CIPA ou pode ser alguém de fora, tá?
não pertencente ao quadro da CIPA. Isso pode. E delegar as atividades do vice-presidente, né? Também tem por responsabilidade cuidar para que a CIPA disponha, e isso também é atribuição do vice-presidente, tá? Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos, coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando pelos objetivos propostos sejam alcançados, delegar atribuições aos membros da CIPA, promover o relacionamento da CIPA com o SESMIT, divulgar decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento, encaminhar os pedidos de reconsiderações das decisões da CIPA e constituir a comissão eleitoral para a escolha da nova gestão de CIPA. Okay? Já o vice-presidente, né? O vice-presidente ele é representante dos empregados. Entre os titulares eleitos, representantes dos empregados, entre os eleitos, escolhe-se um cipeiro para ser o vice-presidente. Ok? Então tá aqui, ó. Os representantes dos empregados escolhem entre os titulares. Então tá aí. Tem a possibilidade, né, a responsabilidade das mesmas responsabilidades do presidente, essas últimas aqui que eu li, né, e também executar as atribuições que foram delegadas, ou seja, executar o que o presidente definiu para ele e substituir o presidente em seus impedimentos eventuais ou seus afastamentos temporários. Tá? Essa é a função do vice-presidente. O secretário ou secretária, né, e seu substituto, é bom ter dois, né? Ele é indicado em comum acordo entre os membros da CIPA. Aquilo que eu falei, ele pode ser ou não um cipeiro. Ele tem a responsabilidade de acompanhar as decisões, as reuniões da CIPA e redigir as atas, apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros presentes, e outras responsabilidades que forem conferidas a ele ou ela, e preparar as correspondências. Parece simples, mas é bem importante essa função. Em relação à CIPA, cabe aos funcionários, aos empregados, participar da eleição dos seus representantes. A legislação fala que pelo menos 50% tem que votar, eles têm que participar. Colaborar com a gestão da CIPA, até porque metade da CIPA é representante deles. Para falar a verdade, são todos funcionários. Indicar a CIPA ao SESMIT ou ao empregador situações de riscos que apresentam e apresentar sugestões para a melhoria da situação de trabalho, observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e trabalhos decorrente do trabalho, né? Essa é a responsabilidade dos empregados. E as atribuições da CIPA? Então está aqui. As atribuições da CIPA são participar anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção contra a AIDS. Por isso, pessoal, quem está trabalhando, né, de vocês, né, que está nas organizações, deve perceber que sempre tem. Bom, agora talvez tenha caído um pouquinho, mas sempre tinha campanha para conscientização de prevenção contra a AIDS, tal, porque é previsto na legislação. Promover, junto com o SESMIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho, a CIPAT. Veja, a responsabilidade da CIPAT é da CIPA, tá? Com a ajuda do SESMIT. Mas é da CIPA. Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde do trabalhador. Requisitar à empresa as cópias das comunicações de acidente de trabalho emitido, porque a CIPA ela tem que analisar os acidentes. Tem que tomar conhecimento sobre todos os acidentes que ocorreram. Participar em conjunto com o SESMIT ou com o empregador, propriamente dito, na análise das causas dos acidentes, das doenças e acidentes do trabalho e propor medidas de solução, ou seja, ter uma atuação proativa e não muito passiva, né? Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, que é isso que a gente está vendo, né? A gente viu a NR1 na última aula, agora estamos vendo a NR5. Pulamos outros que não eram pertinentes, né? Bem como cláusulas de acordo e convenções coletivas de trabalho. Elaborar
no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA. PCMSO é um programa de controle médico, gente, onde ele que define os exames médicos, ele que define essas questões de monitoramento médico mesmo, né? Já o PPRA é um programa de prevenção de riscos ambientais. Aí é onde faz os levantamentos dos riscos que os trabalhadores estão submetidos, né? PCMSO é o médico que faz, PPRA ou é o técnico ou é o engenheiro de segurança do trabalho. E de outros programas relacionados à segurança e saúde do trabalho, né? Requerer ao SESB, quando houver, né, o empregador, a paralisação de máquinas, o setor que considere haver risco grave iminente à segurança do trabalho. Veja, a CIPA, ela não para a máquina, ela pede, ela recomenda que se paralise o equipamento, né? Participar com o SESMIT das discussões promovidas pelo empregador para avaliar os impactos de alterações do ambiente de trabalho relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à saúde e segurança do trabalho. Realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu prazo, em seu plano de trabalho e discutir as situações de riscos que foram identificadas. Ou seja, é feito um follow-up, é feito uma avaliação da situação que está, o que foi feito, o que falta fazer, por que não foi feito. Acaba sendo um organismo de fiscalização, né, geral, né, dentro da organização. Realizar periodicamente verificações dos ambientes e condições de trabalho, visando identificação de situações que venham a trazer risco para a segurança. Participar das implementações de controle de qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como avaliação das prioridades de ação dos locais de trabalho. Elaborar o plano de trabalho que possibilita a ação preventiva na solução de problemas de segurança do trabalho. E identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar mapa de risco. Isso é uma outra atribuição. O mapa de risco toda organização tem que ter, né? Que é um diagrama que fica próximo à entrada dos setores, onde ali você consegue ver quais são os riscos e onde que estão alocados os riscos, com a participação do maior número possível de trabalhadores, né? E com a assessoria do SESB, quando houver. É responsabilidade da CIPA. Quanto ao funcionamento da CIPA, as reuniões da CIPA ela possui atas assinadas pelos presentes, com encaminhamento, possui ata assinada e o encaminhamento dessas cópias para todos os membros, né? Existem as reuniões extraordinárias, né? Quando ocorre algum acidente grave ou fatal, quando há uma denúncia de risco grave iminente, um perigo maior, ou quando alguma das partes da representação, o cipeiro pede, né? Lógico, vai passar pelo presidente da CIPA para ele avaliar se precisa mesmo, né? Também as decisões, preferencialmente por consenso ou voto, ou seja, quando há uma discussão na CIPA e não chega a uma unanimidade, tenta-se um consenso. Não chegando a um consenso, faz-se o voto. Consenso não é exatamente a minha opinião, mas eu vou consensuar essa decisão. Ou seja, a partir de agora, isso passa a ser a minha opinião também, muito embora inicialmente não é. E não porque eu esteja convencido que é, mas sim porque eu aceitei por consenso. E a partir daí, sim, mas o grupo entendeu que tem que fazer isso. E não, então, eu sou contra, mas eles acharam que tem, isso não pode, tá? Tem que ser, não, o grupo entendeu que é isso que tem que ser feito. Pronto, isso é consenso. Reuniões ordinárias, mensais, segundo o calendário e durante o expediente normal da empresa em local adequado, né? Então ela tem as reuniões ordinárias que sempre vão estar ocorrendo. Sobre a documentação envolvido na CIPA, né? O empregador deve fornecer cópias de todas as atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes mediante recibo. Tudo está na norma, tá? A documentação deve ser encaminhada ao sindicato dos trabalhadores da categoria quando solicitada. A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, isso aí ele está falando em relação às atas de posse e eleição, tá?
acho que nem precisamos forçar muito isso, né? Que isso tem muito mais a ver com o cipeiro mesmo. A CIPA deverá ter um cipeiro, uma vez que ele é eleito e ele é escolhido, ele tem que ter treinamento antes da posse, tá? Antes da posse. Nesse treinamento deve conter princípios gerais de higiene do trabalho e medidas de controle de risco, noções sobre legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança do trabalho, noções sobre síndrome da imunodeficiência adquirida e medidas de prevenção, noções sobre acidentes de doenças do trabalho decorrente de exposição a riscos existentes na empresa. Então é um treinamento customizado, né? Metodologia de investigação e análise de riscos de doenças do trabalho, estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados no processo produtivo, e também organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício e atribuição da comissão, né? A carga horária desse treinamento é de 20 horas, sendo que ele tem que ser distribuído no máximo em 8 horas diárias, durante o expediente normal da empresa. E quem normalmente ministra, quem pode ministrar o treinamento é uma entidade ou profissionais com conhecimento, pode ser o SESM e tal. Então não existe um rigor muito forte em relação a quem pode ministrar o curso de CIPA. Beleza? Bom, e para acabar, gente, vamos falar um pouquinho do processo eleitoral, né? Aqui tem um cronograminha de como é o processo eleitoral, só para vocês terem uma ideia, né? Não é objetivo. 60 dias antes do término da gestão atual, a CIPA ela convoca as eleições, a necessidade de comunicar o início do processo eleitoral já bem no começo para o sindicato da categoria, 55 antes do término da gestão atual, né? Tem que publicar o edital do processo seletivo. 55 dias antes, né, do término da gestão, o presidente e vice-presidente constituem a comissão eleitoral. 45 dias antes tem que ter a publicação do edital de eleição. Isso para escolher os membros do representante do empregado, né? Porque o do empregador ele indica, acabou, né? 15 dias antes, no mínimo 15 dias antes, quer dizer, tem que ter pelo menos 15 dias para o pessoal poder fazer a inscrição. 30 dias antes de acabar o processo tem que ocorrer a eleição, né? A guarda dos documentos do processo eleitoral de pelo menos 5 anos, e caso ocorra impugnação na época antigo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho, ele só pode ocorrer em até 30 dias após a posse, aí depois não pode mais impugnar. Então aí deve-se, tendo impugnação, uma eleição em 5 dias após a ciência, e a prorrogação da CIPA atual nesse período, né? Enquanto a CIPA anterior prorrogação da CIPA anterior, enquanto a CIPA atual não assume, né? Sobre esses 30 dias antes do término da gestão atual, sobre a eleição, o que é importante? Que ela tem que ocorrer em dia normal do trabalho, não pode ser assim, vamos vir todo mundo aí domingo para eleger, não pode, tem que ser em dia normal. Dias e horários para a maioria de participação, né? Se for menor, né, para a maioria, se for menor do que 50%, tem que fazer uma nova eleição. Ou seja, metade dos funcionários tem que votar. Viu a importância de participação? Voto secreto, sem discussão. E a apuração, né, apuração das cédulas com acompanhamento de representante do empregador e dos empregados, né, onde serão eleitos os titulares e os suplentes conforme a quantidade decrescente de votos, não por setor. Só vai ter que ser um da mecânica, um da elétrica, não, nada a ver, vai pegar os mais votados, é 4, você vai pegar os 4 primeiros, os 4 mais votados, né, do mais votado para o menos votado. Se houver um empate, o critério de desempate é quem tem mais tempo de casa. Esse é o critério. Mas tem que se manter a relação dos não eleitos em ordem decrescente. Veja, quando eu falo não eleito, eu estou querendo dizer o seguinte: vamos supor que tem que ter 4 cipeiros titulares. E digamos que tenha 3 suplentes, 4
representantes titulares e 3 representantes suplentes. Então o que acontece? Eu escolho os 4 mais bem colocados e guardo a lista, porque se algum desses 4 sair, eu tenho que chamar o primeiro mais bem votado depois da sequência dos 4. Entendeu? Então tem que ter uma lista classificatória. E vai que sai 3, 4, 5 cipeiro ao longo do ano. Né? Eu tenho que ir chamando essa lista. Né? Essa ideia. Ok? Muito bem. E eu acho que acabou. Eu acho que acabou, gente. É isso aí. Vamos aqui ver a nossa... Opa, é aqui mesmo. Aqui. Então tá aqui. Esse é o mapa mental que nós trabalhamos e com isso eu acabo. Foi até rápido, né? Eu falei um tanto quanto rápido. É só para ter uma noçãozinha. Pra gente, assim, fechar com chave de ouro não, mas a gente fechar bem esse negócio aí, eu queria só chegar lá na Secretaria do Trabalho e eu queria pegar e mostrar para vocês. Aqui tem a NR5, né? E aqui na NR5, lá no final, ele vai me definir. Bom, não tão final. Tem alguns anexos. E eu acho que o anexo mais importante, só para vocês terem uma ideia, tá? Tem mais anexo do que norma. Aqui, esse aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Então o que acontece, gente? Nós temos aqui o quadro 1, que é o dimensionamento da CIPA. Então ele contempla os grupos C1, C1A, C2. Isso tem a ver com a área de atividade e tal, tá? Número de empregados do estabelecimento, que está aqui, 0 a 19, 20 a 29, está na horizontal, 30, 50, 51, 80, assim vai. Né? E tem aqui os efetivos e os suplentes, entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui, né? Olha, grupo C1, vamos ver o que é o C1? A gente vai descendo aqui no anexo e ele vai me falar quem é o C1, quer ver? Aqui, ó. C1, minerais. Ó, C1A, minerais, C2, alimentos. Dá para trabalhar também aqui por... Quer ver? Tem um aqui que é até melhor, que é a próxima tabela. Essa aqui, ó, tá vendo? Pelo KNAI, ele te dá o grupo, né? Então, por exemplo, vamos pegar um bem bacana aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui mecânica. Ctrl F, não sei se vai dar. Dá. Mecânica. Vamos ver se a gente acha alguma coisa de mecânica. Mecânica. Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais. Mecânica. Isso tá legal, né? Vamos ver se tem outro aqui. Ele não achou. Não que não tenha, tá? Mas a gente pode achar metalúrgico. Vamos ver se metalúrgico não tem. Metal. Olha lá, metalurgia do alumínio. Metalurgia de... Aqui são ramos de atividades, tá? Ó, comércio atacadista, produto siderúrgico e metalúrgico. Né? Fabricação de imóveis e outros materiais, exceto madeira e metal. Aqui, fabricação de imóveis com predominância de metal. Então, para cada atividade, você vai encontrando aqui, vai tentando encaixar aqui, tá? Então, vamos pegar um qualquer aqui, deixa eu ver, C13, deixa eu ver se dá para pegar C13. É que só a primeira tem menu, fica mais difícil para a gente conversar. C13. Tá bom. C13 tá bom. Tá? Então, aquele C13 lá, né, que a gente viu, nem lembro mais o que é, mas é C13, não importa. Vou ficar aqui que é mais fácil. Então, digamos que C8. Vamos ver o que é C8. Ctrl F. C-8. Vamos ver o que é C8. Gráficos, tá? Vamos de novo aqui para a gente ver. C8. Impressão de jornais, revistas, livros não, revistas, tá? C8. Mas também impressão de material de segurança, impressão de materiais para outros usos, serviços de pré-impressão, serviços de acabamento gráfico. Isso aqui é tudo C8, né?
Então beleza, tem mais aqui, ó, edição de livros, jornais, revistas, é tudo C8, tá? Então, vamos pensar o seguinte, gráfica vai estar em C8, concorda? Aí, então gráfica vai estar em C8, né? Então, trabalhador de gráfica, gráfica é C8. Então, digamos que é uma gráfica que tenha 500 funcionários. Então tá fácil, eu vou vir aqui, ó, né? Eu vou vir aqui, número de empregados, sei lá, de 0 a 19, 20 a 29, 30 a 50, 51 a 80. Deixa eu fazer um negócio melhor ainda, gente. Aqui. Abrir com o jornal. Já estou gravando. Então, aqui, ó. Eu vou abrir aqui o jornal. E aí fica legal. C8, né? Ctrl-End, C8. Para poder usar o marca-texto. Aqui. Então estamos aqui no C8, tá? Então, ó, eu vou grifar aqui, ó, eu vou grifar esse cara aqui em amarelo, eu vou grifar esse aqui, ó, C8, tá? Então a gente vai procurar aqui, ó, C8. E nós vamos pegar aqui os efetivos. E vamos pegar aqui os suplentes, tá bom? E agora a gente vai pegar um exemplo de 500 funcionários, né? 500 funcionários, você consegue ver que está aqui, ó. Tá aqui, ó. Consegue enxergar que está aqui? Né? 301 a 500 funcionários. Se é 500 é aqui. Então é que legal. A gente está aqui já, achamos aqui nesse dimensionamento, né? Nesse dimensionamento a gente achou que tem que ter 5 efetivos e 4 suplentes. Então essa empresa do grupo C8, ela tem que ter representantes. Opa, não vai dar aqui. Vamos apagar isso aqui. Então ele tem que ter o seguinte, ó, representantes. Ai, que ruim, gente. Peraí. Aí é difícil, né? White. Peraí, que a gente já acerta isso aqui facinho. Peraí. Então, pronto. Vamos aqui. Então, olha só. Eu tenho que ter 5. É que tá um pouco lento esses micro aqui. Eu pedi pra mim, mas não foi. Eu tenho que ter 5 representantes titulares, tá, do empregado, 5 representantes suplentes, titulares do empregador, 4 representantes suplentes do empregado e 4 representantes suplentes do empregador, tá? É exatamente o dobro disso aqui. Não sei se ficou claro, eu queria escrever, mas a lousa não entrou ainda. Mas qual a ideia? Eu preciso, na realidade, não é só 5 e 4. Eu preciso de 5 e 4 do lado do representante dos empregados e 5 e 4 do lado dos representantes do empregador, né? Vamos ver? Então, ó, então para uma empresa gráfica, para empresa gráfica com 500 funcionários, eu preciso ter 5 representantes titulares. Melhor, eu preciso ter 5 titulares
e 4 suplentes para os representantes. Representante, empregador. Oh, droga. Deixa eu apagar isso aqui que é mais fácil. Representante, empregador, tá? Empregador, aqui é empregador, tá? Empregador, pronto. E eu preciso ter para o representante empregados mais 5 titulares e 4 suplentes. Então a tabela ela me dá um valor, mas que tem que ser, ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser páreo, ou seja, o que tem de um lado tem que ter do outro, tá? Tudo isso vai compor, né, para 500 funcionários, tem que ter uma CIPA com 10 titulares e 8 suplentes. É assim que é feito o dimensionamento. Tudo bem, gente? Espero que sim, né? Então tá bom, eu encerro a aula aqui. E aí tem uma pequena atividade para vocês fazerem. E é isso. Ok? Então até mais, até a próxima aula.